Muito bem, então estamos na segunda aula do curso Alfa. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então vocês vão ver aí. Então nós na primeira aula estudamos sobre que todo homem tem um problema, mas hoje a aula é muito melhor, porque hoje a aula diz que Deus tem a solução para este problema. Então, hoje nós vamos de fato estudar as boas notícias. Evangelho significa boas novas, boas notícias. E hoje nós vamos ver que boas notícias são essas, tá bom? Então, só para a gente recordar um pouquinho, eu quero passar para vocês esse vídeo aqui, que é um pouco o resumo da aula que nós tivemos na aula passada, tá? Então, vou compartilhar com vocês o vídeo. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Foi então que ele disse: "Que haja luz!" E a luz começou a existir. A luz do mundo torna tudo visível e nos permite ver o caminho. Nós também podemos ser luz para o mundo. Somos filhos de Deus. Por isso vivemos na luz e podemos mostrar a luz a outras pessoas que ainda estão na escuridão. Por mais que vivamos em um mundo cheio de maldades, Deus nos abençoa todos os dias de muitas maneiras. Ele nos deu uma natureza maravilhosa para admirar, o ar para respirar, uma família. No entanto, sabemos que muitas pessoas não conseguem enxergar as coisas dessa maneira. Elas até acreditam em Deus e reconhecem que Ele enviou Jesus para nos salvar, mas não desfrutam da vida, pois pensam que Cristo veio somente para condenar suas más ações, sendo que é justamente o contrário. Ele veio para nos ajudar a não cometê-las mais. Essa luz é tão forte que às vezes nós queremos fugir dela para que ninguém veja os nossos pecados e a nossa sujeira interior. Então ficamos no escuro, no esconderijo da alma, e nunca somos iluminados por ela. Escute aqui. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Jesus nos mostrou que Ele é o único meio de salvação e se acreditarmos nele, teremos a vida eterna. Porém, muitos recusam esse convite e continuam na escuridão. Ele respeita a nossa escolha, o nosso sim ou não. E seu maior desejo é que nos arrependamos de nossos pecados e deixemos que Ele ilumine todas as áreas de nossas vidas. Mas há também muitas pessoas que não conseguem enxergar que a vida com Jesus pode ser uma bênção. E isso acontece porque tudo tem sido difícil para elas. E para falar a verdade, eu as entendo muito bem. Afinal, como elas dirão que seguir a Cristo é maravilhoso se estão cheias de problemas? Mas Deus não quer ver seus filhos na escuridão. E por isso Ele enviou Jesus para nos guiar. Mesmo em situações onde parece não haver saída, Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." Cristo nos oferece uma vida cheia de paz, confiança e tranquilidade, se escolhermos caminhar ao seu lado. Seguir a Jesus não significa que a escuridão nunca irá se aproximar de nós. As dificuldades virão, mas encarar esses momentos com Cristo é muito mais fácil, pois sabemos que sempre haverá algo de bom para aprendermos e que Deus fará tudo para cooperar para o nosso bem.
Você está triste, desanimado, angustiado, não consegue enxergar uma saída, sente que sua vida está na escuridão. Então chegou a hora de você tomar uma atitude, chamar Jesus para estar ao seu lado, pois aquele que anda com o Mestre tem a luz da vida e consegue caminhar firme, mesmo nos momentos difíceis. Jesus não andava tropeçando como muitos hoje. Ele era guiado pela luz do Espírito Santo e não por emoções ou achismos. Quando ele disse que precisaria voltar à Judéia para anunciar o reino de Deus, os discípulos se desesperaram, pois da última vez aquele povo quase o apedrejou por suas palavras duras. Mas Jesus não era influenciado pelas pessoas, circunstâncias e nem pelos seus sentimentos. Ele ouvia a voz do Espírito Santo e obedecia, mesmo que isso custasse a sua própria vida, pois ele sabia por que tinha vindo ao mundo: fazer a vontade do Pai. O caminho do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Esse vídeo é legal, né? Ele é um resumão daquilo que a gente viu na última aula. E agora vamos dar sequência na aula 2. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto. Muito bem. E a gente vai continuar fazendo uma pequena revisãozinha do que a gente viu, tá bom? Então, abram aí em João, capítulo 16, versículos 8 e 9. João 16, versículos 8 e 9. Mateus, consegue ler para a gente esse texto aí? João 16, versículos 8 e 9. Tem que abrir o microfone, tá? Já abri já. Legal. 8 e 9. É. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, do pecado porque os homens não creem em mim. Muito bem. Eliana, lê para a gente essa pergunta que está aí na tela, por favor. Tem que abrir o microfone, tá, Eliana? Pra mim tá passando um vídeo ainda. Passando vídeo? É, Não, mas tem mais alguém que está passando vídeo, gente? Entendemos que o Não, programa tem uma mais... tela Não, no 16:8. Na minha tela tá a pergunta já. Vamos lá. Voltou. Tá todo mundo bom, tirei a tela. Tá todo mundo me vendo aí agora? Sim. Sim. E você, Brenda, tá me vendo? Sim. sim. Sim, então vou compartilhar novamente. Ó. Apareceu a... Pra mim continua aparecendo o vídeo. Eu vou sair e entrar de novo. Tá bom. Beleza. Então tá. Eliana, você viu, tá vendo a tela aí? Tô. Você consegue ler essa pergunta para gente? Em João, é isso? Em João 16, 8 e 9, aprendemos que o pecado é... Principalmente, gente, eu vou responder para vocês, tá? O principal pecado que o homem pode ter é não crer em Jesus, tá? Algumas pessoas vão falar que é blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia fala sobre isso. Só que entenda, o trabalho do Espírito Santo é nos levar até Jesus. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é resistir ao trabalho do Espírito Santo que nos leva até Jesus, ok? Então, é isso.
Vinícius, lê para a gente. Vamos abrir lá em João, gente, todo mundo. João 8, versículo 24. João 8, 24. Vinícius, lê para a gente esse texto aí de João 8, 24. Vamos lá. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Então, lê para a gente essa pergunta aí para a gente, Roberto, que está na tela, por favor. Tem que abrir o microfone, tá? Não esquece. O que Jesus disse a respeito daqueles que não creem nele? Vamos ajudar o Roberto, gente. O que Jesus disse a respeito daqueles que não creem nele, segundo o texto aí? Morrerão em seus pecados. Morrerão em seus Seus pecados. pecados. Muito bem. Morrerão em seus pecados? No caso, eu botei no tempo, né? Que morreriam em seus pecados, ok. Tá? Marque aí. Vou apagar a lousa, tá? Então, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Essa palavra morte, ela se refere à segunda morte, que é a separação de Deus, tá? Em Apocalipse 21, 8, que está retratando a segunda morte, lê para a gente, Luana, esse texto em amarelo que está aí na sua tela. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, esta é a segunda morte, tá bom? Só que Romanos 5, versículo 8, está aí na tela, não precisa abrir na Bíblia, tá? Miguel, lê para a gente esse texto que está aqui. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, estamos caminhando para a segunda morte, ok? Só que o Senhor demonstrou o amor dele. E a pergunta 3 fala assim, mas qual é a atitude de Deus para com os pecadores? O que ele faz segundo esse texto que o Miguel leu, gente? Pastor, eu não vi a pergunta aqui para repetir, por favor. Ó, tá aqui a pergunta está na tela, tá vendo? Ah, Mas qual é a atitude de Deus para com os pecadores? É pergunta 3, está na apostila, inclusive. Segundo esse texto que o Miguel leu, de Romanos 5, 8, que está aí, qual é a atitude? Eduardo? O amor por nós. Demonstra o quê? Demonstrar Demonstra seu amor por nós. Mostrar. Fazendo o quê? Morrendo na cruz. Quando éramos, Pecadores. porque não é merecimento. Marquei, olha aí a resposta. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Essa é a grande questão. Não é porque a gente mereceu, porque a gente foi bonzinho, porque a gente foi bonitinho, ou porque eu sou gordinho, ou porque eu sou magrinho, ou porque eu sou alto, ou porque eu sou brasileiro, ou porque não. Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Lembra que na última aula nós vimos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus? E que não tinha ninguém nessa terra que não tinha pecado? Pois não tem problema, porque o Senhor morreu por nós quando ainda éramos pecadores, tá? E aí, vamos voltar lá em João 3, versículo 16. Tamires, lê para a gente, por favor, esse versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo, tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ok, então, segundo esse texto que a Tamires leu, Alessandra, lê para a gente a pergunta 4 que está aí na tela. E de acordo com João 3,16, o que Deus fez para demonstrar o seu amor para com os pecadores? O que ele fez, gente? Vamos ajudar a Alessandra. Morreu por nós. Morreu Seu único filho.
Ok, deu seu filho, entregou seu filho para que nós tivéssemos vida eterna, para que nós fôssemos salvos. Sabe por quê? Porque o texto fala, porque Deus tanto amou que deu. Graças a Deus que ele não ama como a gente ama. Porque a gente é capaz de falar que ama e não fazer nada em prol da pessoa. Mas na Bíblia, o amor é algo que me faz me movimentar em direção ao outro. Então, quando a Bíblia fala que Deus amou, o que ele fez? Ele amou tanto que ele entregou o filho dele por nós. Ele entregou o sacrifício dele por nós. Nós vamos entender isso como faz, tá? Agora. Então, olha o que a Bíblia diz. Está aí um texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Está na tela. Lê para a gente, Perseu, por favor, esse texto. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Olha o que ele está falando, tá? Então, vamos voltar lá em João. Deixa aberto em João 1, versículo 29, mas olha o que o Perseu leu. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Então, João 1, versículo 29, lê para a gente, Samara, esse texto, por favor. João, capítulo 1, versículo 29. Não esquece de abrir o microfone. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Opa! Então, vamos, Marinalva, lê para a gente aí a pergunta 5. Está na tela. Não esquece de abrir o microfone, tá? Por isso Jesus é chamado Ou o de que, Deus gente? que Ou o quê? É o cordeiro. Cordeiro de Deus. Continua, irmã. tira o Pecado do mundo. Muito bem. Então, ó, fica assim, ó. Por isso Jesus é chamado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque não fala que Jesus fez um sacrifício por nós? Então, agora, João, capítulo 1, versículo 29, está falando, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que isso? Por que Cordeiro de Deus? Tá? No Antigo Testamento, uma ovelha, cordeiro, perfeita, sem nenhum defeito, era sacrificada como inocente substituto para pagar os pecados do povo. Este foi o símbolo de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Por quê? Deixa eu interromper essa coisa para aparecer na tela maior aqui, tá? O que acontece? Lá no Egito, o povo estava lá escravo, ok? E o Senhor queria tirar eles do Egito como escravos e levar eles para a terra prometida. E o faraó não deixou que isso acontecesse. O faraó não queria que acontecesse isso aí. Então, o Senhor começa a mandar 10 pragas. A última praga seria o seguinte, meia-noite ia passar um anjo do Senhor, iria matar todos os filhos mais velhos de todas as famílias, o primogênito de todas as famílias, de todos os animais, de toda a gente, todo mundo ia morrer. Para que não morresse, e isso era tanto para os egípcios como para os judeus. Para que isso não acontecesse, eles tinham que pegar um cordeiro, matar esse cordeiro, deixar o sangue numa bacia, pegar tipo uma esponja e passar esse sangue na porta do lado de fora da casa. Quando o anjo passasse, o anjo que ia matar o filho mais velho, passasse em frente à casa e visse o sangue do cordeiro ali, ele não entraria e não mataria. Então ele ia para a casa seguinte.
Chegava na casa seguinte, não tinha o sangue, ele entrava e matava o filho mais velho daquela família. E isso todos podiam ser livres, tanto judeus como egípcios, desde que, pela fé, matassem o cordeiro e as... Vocês estão ouvindo? O som? Estão ouvindo? Sim. Tá? Matassem o cordeiro e colocassem ali o sangue, tá? Aí o que aconteceu? Quando deu meia-noite, o anjo passou. As casas que tinham sangue, ele não entrou. As casas que não tinham sangue, ele entrou e matou os filhos mais velhos. Naquele dia, diz a Bíblia, que foi a maior tristeza que já teve na face do planeta, porque foi os pais perdendo seus filhos mais velhos porque não mataram o cordeiro. Quando a Bíblia está falando isso aqui, ó, vou compartilhar a tela de novo com vocês, tá? Pastor? Tá Pastor, Oi, pode falar. tá ouvindo? Alô? Alô? Vocês estão ouvindo? Pastor, uma pergunta. Diga. E se a família não passasse sangue, porém ela não tinha filho? Não, aí ninguém morria ali. Era só o filho mais velho que morria, tá? Entendi. Obrigado. Nada. Aí o que acontece, ó? Então, nós vimos aqui no texto, ó, João falando que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós estamos vendo a história do Cordeiro, que precisou ser morto para que aquelas pessoas vivessem, tá? Tá bom. Então, isso aconteceu com Jesus. Quando João fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, o que ele está falando? Que por causa da morte de Jesus, o sangue que ele ia verter, a morte não tocaria mais em quem cresce nele. Tá bom? Então vamos lá. João, capítulo 19, versículos de 1 a 7. Vamos abrir nossas Bíblias lá e vamos ler a história do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tá bom? João, capítulo 19, versículos de 1 a 37. Essa é a história da morte de Cristo, tá bom? Eu vou falando os nomes e a gente vai lendo, tá? Eu vou ler o versículo 1, aí depois eu vou falar o nome, o versículo 2 o outro vai ler, depois o outro e assim por diante, tá? Vamos lá. Todo mundo achou aí? João, capítulo 19, versículos 1 a 37? Então, vou começar. Então, Pilatos mandou açoitar Jesus. Versículo 2. O Paulo. Tem que abrir o microfone, tá? Não esquece. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele, vestiram-no com uma capa de púrpura. 3. Brenda. E chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Muito bem. 4. Lucilene. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Lucilene, o Alex está com você, por acaso, não? Não. Tá bom, só para saber. Tá? Luiz Otávio, 6. Pode ler. Desculpa, pastor, é 5. Cadê? O Luiz Otávio está aí? Tem que abrir o microfone, Luiz. Calma aí, que eu me perdi aqui. É no 5, pastor. Pode pedir para outro pessoal ler, depois eu leio. 5 agora? É. Tá bom, é o 5, Luiz, desculpa. Tá. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de purpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Muito bem. Mateus, o 6.
Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes. Não, desculpa, calma. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritam: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Muito bem. Eliana, o 7. Tem que abrir o microfone, não esquece, tá, gente? Os judeus insistiram, temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Muito bem. Agora é o Vinícius, em seguida o Roberto. O 8, Vinícius. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. E voltou para dentro do palácio, então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. O 10, a Luana, depois o Miguel. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não tereis nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. 12, a Tamires, depois o 13, a Alessandra. Daí em diante, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixar esse homem livre, não és amigos de César, que se diz rei, se opõe a César. Tem que abrir, Alessandra. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Eu acho que eu li demais. Não, tudo bem. 15, Perseu. Depois a Samara. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. 16, Samara. Pilatos entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados entregaram-se para Jesus. Muito bem. 17, Marinalva, 18, Paulo. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Bem, Brenda, 19, Lucilene, 20. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Muito bem. Luiz, 21 e o Mateus, 22. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi? Escrevi. Muito bem. Eliana, 23 e Vinícius, 24. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros.
Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. 25, Roberto, 26, Luana. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Aí está o seu filho. Miguel, 27 e Tamires, 28. Depois disse ao discípulo: Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, por Jesus saber que tudo estava concluído e para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Bem, 29, Alessandra e 30, Perseu. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Muito bem. Agora 31, a Samara e depois a Marinalva. Esse era o dia de preparação, e no dia seguinte era um sábado especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenassem que eles quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. Marinalva. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Ok. Paulo, depois a Brenda. Quando chegaram a Jesus, constataram que já estava morto. Não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Lucilene e Luiz. Aquele que viu disse Deus testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. 36, Luiz. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. 37, Mateus. E, como dizia a escrita no outro lugar, olharão para aquele que traspasaram. Passaram. É difícil mesmo. Tá bom. Então, gente, vamos. Então, vocês têm aí nesse texto aí a história de como foi a crucificação de Cristo e que ele, então, estava representando o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que precisava ser morto para que, através do sangue dele, o pecado fosse extirpado, né? Não tivesse mais efeito sobre nós, tá? Então, vamos voltar em João, capítulo 1, versículo 29, que nós vamos rever algumas coisas aqui que são importantes para a gente compreender. Porque se eu falar assim, por que que Jesus teve que morrer? Deus não podia simplesmente perdoar? Ele não podia chegar e falar assim, está perdoado. Por que que ele teve que entregar o filho dele? Nós vamos entender isso, tá bom? Então vamos lá. João, capítulo 1, versículo 29. Lê para a gente, Eliana, por favor, esse texto. Tem que abrir o microfone, tá? No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tá. Vinícius, lê para a gente essa pergunta aí que está na tela. Por que Cristo morreu na cruz? Muito bem. Gente, por que que Cristo morreu na cruz? Vamos ajudar o Vinícius. O que que esse texto... Para que tirem o pecado do mundo. Isso.
para Ah, o tirar o pecado. pecado do mundo. Então teve uma causa. Ele não morreu de alegre. E nem mataram ele porque quiseram. Ele morreu para tirar o pecado do mundo. Por isso que ele é chamado Cordeiro, tá? Vamos lá para João 18, versículo 38. João 18, versículo 38. Lê para a gente, Roberto. O João 18, versículo 38. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Ok. Então, olha bem o que o Roberto leu aí, tá? Luana, lê para a gente essa pergunta 8 aí, por favor. Quando Cristo estava sendo julgado, como foi declarado por Pilatos? Culpado de pecado, inocente de pecado. O que vocês acham? O que ele falou aí, gente? O que o Roberto, o Roberto leu? Inocente de pecado. Inocente. Inocente de pecado. Muito bem. Marquem aí. Inocente. Vamos lá, nós estamos aí no 18, vai aí no 19, tem 17 e 18, né? Mas João 19, versículos 17 e 18. Lê para a gente, Miguel. Levando a sua própria cruz, ele saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Muito bem. Então, qual foi a forma da morte de Jesus, gente? A crucificação. Isso, foi crucificado. Muito bem. Vamos lá para João 15. Volta um pouquinho. João 15, versículos 12 e 13. Alessandra, lê para a gente, por favor, esse texto. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Opa, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. As pessoas pensam que Jesus foi morto, e queria correr da cruz e tal. Nada disso. Ele sabia o que ele estava fazendo, tá? Lê para a gente, Perseu, essa pergunta 10 aí. Por que Jesus estava disposto a morrer em nosso lugar? O que diz o texto, gente? Porque não tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Muito bem, porque ele nos ama. Ele morre em nosso lugar porque ele nos ama. Calma que vocês vão entender. Como assim morrer em nosso lugar? Vocês vão entender já já, tá? Nós estamos só revendo algumas coisas importantes aqui. Volta lá em João 10, versículos 17 e 18. Você vai ver que isso aqui ele falou quando ele estava vivo ainda. Ninguém tinha prendido ele ainda. Ele não estava sendo julgado. Não estava acontecendo nada, tá? João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Samara, lê para a gente esse texto. João 10, 17, 18. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas dou por minha espontânea vontade, dou autoridade para dá-la e retomá-la. Então, essa ordem recebi para meu Pai. Muito bem. Então, a pergunta está aí. Lê para a gente, Marinalva, por favor, a pergunta 11. Tem que abrir o microfone, tá? Jesus morreu na cruz por quê? Foi forçado a fazê-lo, ele escolheu fazê-lo.
que vocês Ele acham, escolheu gente? fazer. Ele escolheu fazê-lo. Ele Ele escolheu escolheu fazê-lo. fazer. Escolheu Ele escolheu fazer. fazê-lo. Muito bem. Só alunos aplicáveis. Ele escolheu fazer. As pessoas acham que Jesus foi forçado, obrigado. Não, ele já falava isso, mesmo quando ele andava com os discípulos, já falava que ele morreria, tá? Vamos de novo lá para João 19, versículo 30. Dezenove, 30. Lê para a gente, Paulo. Tendo provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Muito bem. Então, Brenda, lê para a gente a pergunta 12. Quais as palavras usadas por Jesus para descrever seu pagamento completo e perfeito por todos os nossos pecados na cruz? Está consumado. Está consumado. Muito bem. Marquem aí. Está consumado. Show. Tá? Só que aconteceu uma coisa muito importante depois disso. Vamos abrir João 20, versículo 9. Sim. Lucilene, lê para a gente. Peraí, só um minutinho. João 20. João 20, versículo 9. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então, qual foi, gente, a principal, o que foi o grande acontecimento, evento que aconteceu depois da morte de Jesus? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Marca aí, gente. Pode falar, vai. Volta. Então, olha só. Deixa eu explicar um pouquinho essa questão aqui do Jesus ter ressuscitado. Jesus só é Jesus e só é quem a gente anuncia porque ele ressuscitou, tá? Homens bons tiveram um monte, homens importantes tiveram um monte, né? Pessoas famosas, nomes admiráveis, Mahatma Gandhi, Krishna, alguns vão dizer Maomé, outros vão dizer... Todos eles viveram, tiveram vidas admiradas, todo mundo admira, só que o único que ressuscitou foi Jesus. E é isso que diferencia Jesus de todos os outros, tá bom? O fato dele ter ressuscitado. Você vai falar para mim assim, mas como que eu sei que foi ressuscitado? Que ele ressuscitou. Existe um livro chamado Em Defesa de Cristo, que é um repórter do Washington Post, lá dos Estados Unidos. Ele era ateu. E ele tinha uma esposa que também não servia a Cristo e, de repente, se converteu e começou a servir a Cristo. E ele viu uma mudança muito grande na vida da mulher dele. E ele ficou tão curioso com aquilo que ele começou a investigar o que levava uma pessoa que se declarava cristão a mudar tanto. E ele começou a entrevistar um monte de gente, né, para fazer a reportagem dele. E ele chegou o livro dele é contando as histórias dessas entrevistas, né? Ele estava preparando para fazer a reportagem. E ele conta muitas provas de Jesus ter ressuscitado. Eu vou falar para vocês apenas uma prova psicológica. São 21 provas. Só na área de psicologia. Fora na área histórica, fora, né? Porque você tem um monte de relatos históricos que falam de Jesus ressuscitado. Mas eu vou falar uma, tá? Imagina o seguinte, ele fala o seguinte, por exemplo, você é capaz de morrer por uma mentira se você souber, se você pensar que é verdade. Ninguém morre por uma mentira sabendo que é mentira. Por exemplo, um muçulmano radical
que se envolve em bombas, vai para o shopping e ele se explode e explode um monte de gente lá, tá? Por que que ele faz isso? Porque é dito para ele que se ele fizer isso, ele vai acordar no paraíso com 100 virgens para ele. Então, ele crendo nisso, ele vai lá e se explode, ok? E se dissessem para ele que ele não vai para o paraíso e que não vai ter 100 virgens, será que ele explodiria? É obviamente que não, ok? A questão é que, por exemplo, você pega o caso de Pedro, tá? Pedro, quando você lê a história dele, você vê que Pedro, ele estava morrendo de medo. Então, você vê que Jesus é preso, ele nega Jesus 3 vezes, ele fala, olha, eu não conheço ele, não conheço ele, porque eu não queria ser morto igual Jesus estava sendo morto, ok? Você vê os discípulos todos correndo, todo mundo deixa Jesus sozinho, tá? Então você vê que fica tudo abandonado. Mas o problema é que depois que eles veem Jesus ressuscitado, eles se enchem de coragem. E finalmente cai a ficha deles que Jesus era o Filho de Deus. Por quê que eu digo isso? Porque o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, porque Jesus estava sendo julgado, ia ser morto, e ele estava com medo, é o mesmo Pedro que vai diante do mesmo tribunal que condenou Jesus e fala assim: importa primeiro obedecer a Deus do que aos homens, correndo o risco de ser preso e passar por tudo que Jesus passou. E o que esse psicólogo que ele entrevistou fala? Ele fala assim: olha, ninguém morre por uma mentira, mas os discípulos mais próximos tiveram mortes horríveis. Um foi cerrado ao meio, o outro foi crucificado de cabeça para baixo, o outro, todos eles morreram falando: eu vi Jesus ressuscitado, tá? Então, eu estou falando apenas uma prova de que Jesus ressuscitou. São 21 provas psicológicas. Então, quem quiser aprofundar um pouquinho mais sobre isso, adquira o livro, você pode achar na internet, eu vou deixar lá no grupo, tá? Chama assim, eu vou até escrever, estou falando com vocês, estou pegando o celular aqui e vou escrever para vocês, tá bom? O nome desse livro. Tem um filme também sobre ele, chama Em Defesa de Cristo. É o nome do livro, que também é o nome do filme, tá? O nome do autor é Lee Strobel. É uma leitura muito gostosa, porque o cara, como ele é jornalista, ele escreve muito bem. Então é muito gostoso esse livro. E esse livro fez uma diferença muito grande na minha vida. Por quê? Porque eu era ateu. Então eu ler sobre as provas de que Jesus é o Messias, eu ler sobre as provas psicológicas de Jesus, me ajudou muito, tá, a entender, porque eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia diz que se eu não crer na ressurreição de Cristo, eu simplesmente sou alguém que tem uma fé vã, porque a nossa fé está baseada numa pessoa, que é a pessoa de Cristo. Então, o fato dele ter ressuscitado é o que diferencia ele de todos os demais que passaram. Porque se ele não ressuscitou, que diferença ele tem de Maomé? Que diferença ele tem de Krishna? Que diferença que ele tem de, sei lá, de Mahatma Gandhi? Que diferença ele tem de qualquer guru aí que se apresenta? Que diferença ele tem de Henri Christ? Sabe aquele velhinho que se fala que é filho de Deus? Que diferença ele tem? Então, Jesus ressuscitou e essa é a boa nova, tá? É isso que dá. Mas vamos voltar lá em João 3, versículo 16. Vocês vão decorar esse texto aqui até o final desse curso. Luiz, lê para a gente João 3, versículo 16. Abre o microfone, tá? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna.
Então, peraí. Dá duas razões, gente. Por que que Deus deu o filho, seu filho Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, segundo esse texto aí? O que que vocês acham? Para nos salvar do pecado. Ah. E para que não Para que Pereça. para pereça. Muito bem, porque ele nos amou e para que a gente tenha vida eterna. Porque perecer significa assim, passar, não existir mais, tá? E Jesus, ele morreu para que nós tivéssemos vida eterna. O que ele faz é nos salvar da morte eterna. O que ele faz é nos salvar de perecermos, deixarmos de existir, ok? Ele traz a gente para a vida eterna. Olha, vamos ler esses versículos bíblicos aí que falam mais a respeito da morte de Cristo. Pastor, você pode voltar que eu não consegui copiar, por favor. Ah, tá bom. Aqui. Obrigado. Isso, desculpa, eu apaguei a lousa sem perguntar. Tudo bem. Obrigado, pastor. Nada. Posso passar? Pode. Não, peraí. Tá bom. Porque ele nos amou e para que a gente tenha a vida eterna. São alunos muito aplicados. Pode passar, pastor. Pode passar? Beleza. Então, vamos ler esses seguintes versículos aqui, que vão falar um pouquinho mais a respeito da morte de Cristo, tá? Mateus, lê para a gente esse primeiro versículo que está aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Está aí, na tela, tá? Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Vendo? 1 Ressuscitou. Coríntios Não, 15. Isso, 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. Vamos sublinhar, gente. Tem aí na apostila de vocês? Sublinha os versículos acima que tem as três coisas mais importantes em relação a Cristo. Sublinha para a gente, por favor. Sublinhar é passar um tracinho embaixo. Vamos lá. Eliana, a primeira coisa que você sublinhou aí, o que foi? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Muito bem. Cristo morreu pelos nossos pecados. Vinícius, a segunda coisa que você sublinhou, o que foi? Foi sepultado. Foi sepultado. E a terceira coisa, Roberto, importante que você sublinhou aí? Ele ressuscitou. Estão soprando. Roberto, estava sem som. Ressuscitou no terceiro dia, eu falei, mas estava sem som. Ressuscitou no terceiro dia, muito bem. Morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Marquem aí. Posso apagar a lousa? Então vamos ler esses versículos aqui. Hebreus 10, versículos 10 a 12. Lê para a gente, Luana, por favor, esse primeiro texto. Não esquece de abrir o microfone. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece... Oi? Parou, sumiu sua voz. Sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Ok. Tá, foi a minha internet aqui que deu uma piscadinha. Muito bem. Miguel, lê para a gente esse segundo texto aí. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro, por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Hebreus
7, versículo 27. Muito bem. Então, podemos afirmar, segundo esses versículos, que Jesus ofereceu um único sacrifício para o perdão dos pecados. Marquem aí. Você não precisa mais ficar fazendo sacrifício. Por isso que nós não sacrificamos mais nada. Porque ele já fez o sacrifício. Como diz aqui o texto, ó, que nós lemos, ó, ele fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. E ele não exige sacrifício de ninguém, nem de pessoas, nem de animais, nem de coisa nenhuma, porque ele já se ofereceu. Tá bom? Então, ele ofereceu um único sacrifício para o perdão dos pecados. Para concluir, vamos ler João 3, versículos 16, 17 e 18. Meu Deus. Tamires, lê para a gente, por favor. João 3, versículos 16, 17 e 18. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que crê não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou seu filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Aquele que crê no filho não é julgado, mas quem não crê já está sendo julgado, porque não crê no filho único de Deus. Muito bem. Então, a gente aprendeu nesses versículos aí, que a Tamires leu, que Deus deu o seu Filho Jesus para morrer por nós. Nós também aprendemos que o homem tem que, o que, gente? Crer, acreditar, crer no Filho para ter a vida eterna, tá? E aí, eu quero parar aqui. Ok. Então, imagina o seguinte, tá? Que nós lemos até, que nós aprendemos até aqui. Jesus foi chamado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, lá no Egito, o Cordeiro foi morto para que aqueles que crescem e colocassem o sangue dele na porta não morreriam. Agora, Jesus, como Filho de Deus e o Cordeiro de Deus, ele derrama o sangue dele para que uma vez que a gente se asperja, quer dizer, acreia, receba o sangue dele na nossa vida, a gente então não morre, mas temos uma vida eterna prometida por Deus, porque ele perdoa os nossos pecados por conta disso, tá? E você vai falar assim, poxa vida, mas não tinha outra maneira de resolver isso? Não tinha outra maneira? Vamos ver esse vídeo aqui agora. Eu vou colocar um vídeo para vocês, tá? Ai, Marcião, só lembrando, tem aquela pergunta lá que falou a passada. Vocês vão responder já já. Você está curioso, né? Você vai responder já já. Eu vou colocar um vídeo aqui. Espera aí. Vou compartilhar e depois nós vamos explicar e responder aquela pergunta, tá bom? Vamos lá. Vou compartilhar. Espera aí. Peraí, eu acho que eu botei muita coisa errada. Peraí. Peraí. Peraí, vou compartilhar de novo. Vocês estavam ouvindo o som, vocês não estavam vendo.
O trabalho desse homem era controlar a terra. O pai e o filho, eles adoravam o Deus também. Era muito bonito. Só que no trem, várias coisas lumosas. Mas algo trágico estava acontecendo. Era possível para que todos merecessem salvação.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho lindo esse vídeo porque ele mostra bem para a gente assim, o que foi que Deus Pai teve que fazer por nós. É como se o mundo fosse uma grande locomotiva, a gente está indo para o buraco, está indo para uma ponte quebrada, estamos indo para a morte, e aí ele teve que esmagar o filho dele para que a gente pudesse ser salvo. Foi exatamente isso. A gente lê esse texto, a gente fala, Jesus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz, você não sabe o que era morrer na cruz. Se você ler o Salmo 22, e eu vou botar depois para vocês lerem, lá no grupo, vocês vão ver o que Jesus estava fazendo, o que ele estava pensando no momento que ele estava na cruz, tá? Ele estava pensando em nós, ele estava pensando em cada um de vocês, estava pensando no Mateus, estava pensando no Luiz Otávio, estava pensando na Brenda, estava pensando na Samara, estava pensando no Roberto, estava pensando em Alessandra, em Perseu, estava pensando na Lucilene, estava pensando em todos nós. Ele morreu sabendo exatamente para quem que ele estava morrendo. Ele sabia exatamente o que aconteceria. Se você ler o Salmo 22, vai estar escrito lá coisas assim. Salmo 22, para vocês não sabem, é uma profecia de como seria a morte de Cristo. Foi escrita 700 anos antes da morte de Cristo. E ele começa com a palavra que Jesus falou na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? E aí depois vai explicando tudo como seria a crucificação. Fala que perfuraram meus pés e minhas mãos. Posso contar todos os meus ossos, porque não quebraram os ossos dele. Como água me derramei. Então, fala tudo. Dividiram minhas vestes entre si. Quer dizer, tudo o que aconteceu. Está lá no Salmo 22 e está dizendo o que ele pensava. E no final ele fala que ele pensava nas famílias que iam se banquetear com o sacrifício dele. E muitas pessoas, um povo que ainda não nasceu, de uma terra estranha, vai ouvir falar das feitos do Senhor através da vida dele, por conta que ele entregou a vida dele. Tá? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui lembrando desse sacrifício e entendendo esse sacrifício. Tá? Então, eu quero saber com vocês o seguinte. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Nós estamos encerrando, tá? Mas eu quero que você compartilhe o que vocês têm aprendido, o que te marcou na primeira aula, o que está te marcando nessa segunda aula. Quero ouvir algumas pessoas só, tá bom? Só pede aí, já pode falar, tá bom? Quem gostaria de falar? Vocês entendiam o tamanho do sacrifício de Cristo dessa forma? Ninguém quer falar? Eu vou falar, vai. Fala, Mateus. Não, acho que, né, o sacrifício de Jesus foi bom pra todos nós, né? Porque, tipo assim, nem no vídeo mostrou, se o pai salvasse o filho, ele não salvaria todos nós. Verdade, Mateus, exatamente isso. Exatamente isso. Muito bem. E, olha só, para vocês acabarem de compreender o tamanho do sacrifício de Cristo, não falta na próxima aula não, tá bom?
porque na próxima aula nós vamos refletir um pouco mais sobre isso aqui, tá bom? E eu quero saber aquela pergunta: se Deus perdoa a todos, se na hipótese do diabo e pedir perdão a ele seria obrigado a perdoar para não ser injusto? Então, pergunta é muito simples. Você tem lá o Senhor Jesus, o Deus, que nos perdoa se a gente pede perdão para ele. Então, na hipótese de Satanás e pedir perdão para ele seria obrigado? Porque olha só, se ele perdoou a gente, se ele não perdoar Satanás, ele é injusto, ok? Não tem como falar que não é injusto. Mas ele não é injusto, sabe por quê? Porque se Satanás fosse pedir perdão para ele falaria o seguinte: não perdoo. Aí Satanás ia perguntar: ué, mas você perdoou o pastor Paulo? Você perdoou a Marinalva? Perdoou a Luana? Perdoou o Miguel? Por que que você não me perdoa? E aí ele responderia da seguinte forma: olha, por eles alguém morreu e pagou. Eles não devem mais nada. E por você, quem morreu? Então, Deus, quando nos perdoa e não perdoa Satanás, ele não é injusto, porque, na verdade, alguém pagou para a gente. E foi ele mesmo. A palavra de Deus fala que ele se fez carne, desceu do céu, se fez carne e habitou entre nós e morreu por nós, para que a gente tivesse ligação. Imagina o seguinte: olha o problema que o Pai tem, gente, o Deus Pai tem. Ele nos ama. Primeiro problema. Ele nos ama. Ele quer ter uma eternidade com a gente. Só que nós temos um problema. Ele não pode nos perdoar simplesmente porque, se ele nos perdoa sem que alguém pagasse, ele seria injusto. Então, qual a solução que ele teve para resolver esses problemas, essa equação? Ele mesmo se faz carne, entrega a vida dele por nós, para que nós tivéssemos livre acesso a ele, para que nós recuperássemos a amizade com ele, para que a gente pudesse se aproximar dele. Foi isso que ele fez. Então, ele continua sendo justo, porque se ele só nos perdoasse, sem que ninguém pagasse nada, ele seria amoroso, mas ele não seria justo. E nosso Deus é perfeito. Ele é totalmente justo. Ele é totalmente amor. Ele é totalmente bom. E uma coisa não pode anular a outra. Por exemplo, alguns aqui que estão assistindo são pais, são avós. Então, o pai, ele faz assim, ó: olha, o meu filho aprontou, ele vai ficar, a sentença dele, porque ele aprontou, ele vai ficar 1 semana sem jogar videogame. Só que aí o filho chega carinhosamente, dá uns beijinhos, aí no 3º dia você já está liberando ele para jogar o videogame. Você está sendo amoroso, mas você não está sendo justo, porque a justiça demandava que ele ficasse 1 semana sem videogame. Entenderam? Então, nosso Deus não pode ser assim, porque ele é perfeito. Então, para ele continuar sendo perfeito e nos ama e nos amar, o amor dele não quer destruir a gente, mas a justiça dele tem que destruir, porque nós pecamos. Então, o que ele fez para resolver o problema? Já sei. Eu vou lá e eu vou morrer no lugar dele. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que o Perseu esteja devendo R$200 mil no banco. E por ele estar devendo R$200 mil no banco, ele está perdendo a casa dele e a família dele não vai... É um exemplo, tá, gente? Não vai ter onde morar por conta do Perseu, vai ter que morar na rua. Aí eu estou sabendo da história do Perseu, eu vou lá no gerente, o gerente é o Roberto. Roberto, Perseu está devendo quanto aí? Está devendo R$200 mil, mais os juros, mais correção monetária, está em 650 mil. Ah, tá bom. Roberto, é o seguinte, está aqui o cheque,
está aqui os 650 mil. O Perseu não deve mais nada. Ok? Ok. Aí está o Perseu desesperado lá, porque está esperando o oficial de justiça vir notificar ele para tirar ele da casa, e de repente ele recebe uma notificação falando: você não deve mais nada, a sua dívida foi paga. Ué, mas quem foi que pagou minha dívida? Como assim? Eu não paguei nada. Aí ele vai perguntar para o Roberto, que é o gerente dele: Roberto, mas como assim? Eu estava devendo. Aí ele vira e fala assim: olha, o Márcio passou aqui e pagou sua dívida, que estava em 650 mil, que você não tinha como pagar. Você ia perder a tua casa. Mas você fica tranquilo, porque ele pagou a dívida para você. Então, por conta disso, você está livre. Foi isso que Jesus fez por nós, gente. Ele pagou a nossa dívida. Lembra que nós lemos? O salário do pecado é a morte. A nosso pecado merecia que a gente fosse morto. Mas Jesus vai e paga, ele morre no nosso lugar para que a gente ficasse livre. Perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Vocês entenderam por que Deus não seria injusto em não perdoar Satanás? Deus faz assim. Eu estou vendo vocês. Eu estou vendo. Isso. Tá bom. Todos entenderam. Agora deixa eu falar uma coisa. Vocês entenderam por que Satanás nos odeia? Sim. Como que ele perdoa esses maus cheirosos e não me perdoa? Eu amo. Deu para entender? Perguntas? Alguma coisa? Não? Nada, gente. Tudo, então, a aula foi boa, todo mundo entendeu tudo, ou vocês não entenderam nada? Linda sua filha, viu, Vinícius? Linda sua filha. Então vamos orar? Para terminar? Pastor Paulo eu pedi para ele não responder nada, não falar nada, porque senão é os universitários, né, gente? Não dá para ele ficar respondendo. Aí vai te perder a graça, né? Então ele não responde nada, ele fica quietinho. Pastor Paulo, ora para a gente encerrando, por favor. Abre o microfone, tá? Oremos. Querido Deus, amado Pai que está no